Nesse vídeo eu vou trazer um roteiro para você que quer aprender a programar em 2020. Mas há uma diferença entre aprender a programar e ser um profissional no mercado de trabalho, trabalhando como programador ou programadora. Quando a gente está no começo da carreira, a gente já começa pensando, eu quero trabalhar como programador, eu quero ser um back-end, eu quero ser um front-end developer, eu quero trabalhar criando aplicativos. Como que eu faço para criar um aplicativo? Mas a verdade que talvez ninguém te conte é que a área da programação é uma área de investimento. Você vai gastar muita energia e tempo, primeiro aprendendo a programar. E depois disso, você vai focar na carreira que você quiser. Você vai criar o seu aplicativo, seu website e todos os sistemas que você tem na sua cabeça. Mas você precisa ter um pouco de paciência, ok? E nesse vídeo eu vou trazer um roteiro para você que quer aprender a programar. Se você está pensando, não, eu já sei programar, eu quero aprender, eu quero uma carreira, eu quero um guia, porque depois de aprender a programar, eu não sei o que eu tenho que fazer. Eu quero seguir a carreira de back-end, por exemplo. Programadora back-end, mas eu não sei o que eu tenho que estudar. A gente tem um vídeo aqui no canal focado especificamente numa carreira, num roteiro de estudo para programador e programadora back-end. Então você pode ver os links aqui na descrição, se você estiver interessado nisso. Mas vamos para o tema desse vídeo e vamos para o nosso roteirinho de aprender a programar. Conhecendo o computador. Se você quer aprender a programar, você tem que conhecer minimamente a máquina onde esses programas que você vai fazer vão rodar, vão funcionar. Então você tem que entender um pouquinho do que é um computador. Você tem que entender o que é uma memória RAM, o que é um HD, o que é um processador, o que cada uma dessas coisas significa e como elas trabalham em conjunto num computador. Porque quando a gente está programando, quando a gente está rodando o nosso programa nada mais é que uma sequência de tarefas que está consumindo esses recursos. A gente vai usar memória RAM, a gente vai usar processador, a gente vai usar, talvez a gente use ou não, o HD e assim por diante. Então, ao longo da sua carreira, você vai aprender cada vez mais sobre isso. Você vai aprender sobre sistemas operacionais, o que é um processo, o que é uma thread e coisas do tipo. Mas, nesse ponto, gaste pelo menos uma tarde que seja entendendo esses conceitos de hardware mesmo. E isso já vai ser o bastante para você ir para o seu próximo passo. Escolha uma linguagem. Ano passado eu fiz um vídeo muito legal com 4 dicas para pessoas que querem aprender a programar. Os links estão aqui na descrição, como sempre, mas o que eu posso resumir para você é que nesse momento que você está começando a programar, a linguagem que você vai escolher não vai fazer uma diferença enorme na sua vida. A maioria das linguagens famosas que a gente tem no mercado hoje em dia, JavaScript, PHP, Java, Go está crescendo um pouquinho, mas a maioria das linguagens elas têm uma base de sintaxe, posso dizer assim, que é o mesmo formato de linguagem da linguagem C. Então, assim, algumas coisas vão mudar, mas a grosso modo, esses detalhes das linguagens não vai fazer muita diferença na sua vida para você que quer aprender a programar. E lembre-se, você está focado em aprender programação. Depois que você aprender a programar, você começa a focar no mercado de trabalho. Talvez você até estude outra linguagem para entrar no mercado de trabalho. Mas nas faculdades é muito comum. Na faculdade você não tem escolha. E a faculdade ela não escolhe a sua primeira linguagem baseada no mercado de trabalho. A maioria das vezes ela não escolhe baseado nisso. Então você tem que focar na programação. Você quer aprender a programar primeiro e depois você foca no mercado de trabalho. Eu super entendo que as pessoas têm momentos de vida diferentes e talvez você tenha pouco tempo para aprender a programar e para já arrumar um emprego. Talvez você esteja numa situação crítica. Mas, por favor, faça um esforço para não se atropelar, não atropelar os momentos que você precisa passar. E tenta focar primeiro nessa nossa etapa aqui, que é aprender a programar. Primeiro código. O primeiro código de programação que a gente faz
Não só quando a gente está aprendendo a programar, mas sempre que a gente está com uma tecnologia nova, é o chamado Olá Mundo. O desafio desse programa é só mostrar na tela mostrar na sua tela, no computador, uma mensagem Olá Mundo feita a partir da linguagem de programação que você escolheu. É um desafio relativamente pequeno, mas com isso você já entende aonde você tem que escrever o código, como que você faz para rodar esse programa, esse código que você escreveu, e você também vai ter certeza que o seu ambiente dessa linguagem de programação, dessas tecnologias, está correto, o seu ambiente está correto. Então a primeira coisa é isso, você precisa aprender a como, a partir da sua linguagem de programação, mandar uma mensagem na tela, né, para o usuário que está usando, o utilizador que está usando esse programa. Isso pode ser com interface gráfica ou não, pode ser naquela tela preta lá no terminal, mas o importante é você ter esse olhar mundo. Variáveis e tipos de dados. Agora você vai ver um dos conceitos mais fundamentais da programação, que são as variáveis. Com as variáveis você consegue guardar dados para depois utilizar os dados em outra parte do código. Esses dados são de algum tipo, então você precisa também entender o que são os tipos de dados que a sua linguagem de programação trabalha. Principalmente nesse momento, os tipos primitivos, que são tipos bem simples. Se você quer guardar um texto, você vai ter que saber talvez o que é uma string, ou o que é um char. Se você quer guardar um número, talvez você vai ter que ver a diferença entre um número inteiro e um número de ponto flutuante, um float, um double, ou coisas do tipo. Então você precisa saber manipular, declarar variáveis com diferentes tipos de dados, e você pode até juntar esse conhecimento com o conhecimento que você tinha antes e fazer mensagens na tela com esses tipos de dados, né, com tipos diferentes e com os dados guardados em variáveis. Se você conhece alguém que quer começar a programar esse ano, manda esse vídeo para essa pessoa. Quem sabe a gente não consegue ajudar ela a completar essa meta desse ano. Entrada e saída de dados. Lá no nosso Olá Mundo, a gente aprendeu a fazer a nossa linguagem de programação trabalhar com cuspindo mensagens na tela, ou seja, trabalhando com output, com saída de dados. Nesse momento, você precisa do contrário. Você precisa entender e aprender como fazer a sua linguagem de programação esperar por dados. Como que um usuário entra com dados no seu programa. E aí o seu programa consegue usar esses dados para fazer operações ou até para mostrar mensagens na tela personalizadas. Pensa num programa que pergunta qual o seu nome para o usuário. O usuário vai ter que digitar esse nome em algum lugar, pode ser, de novo, na tela preta, sem interface gráfica, no terminal, ou pode ser num combo, numa janelinha que vai aparecer na interface gráfica. E aí a linguagem de programação, o seu programa, melhor dizendo, vai pegar a informação que o usuário digitou e vai imprimir na tela. Ok, então o seu nome é o nome que você digitou, da Silva, por exemplo. Com isso, a gente já tem a nossa primeira experiência de um programa que se comporta diferente a cada vez que a gente roda ele, certo? Porque ele vai perguntar o nome de uma pessoa e dependendo do nome que a pessoa digitar, o resultado vai ser diferente. Então você já está fazendo a máquina trabalhar para você, de uma forma ou de outra. Exercícios. Se você está começando a programar, por favor, não só assista vídeos no YouTube, leia livros e, sei lá, ouça podcasts. Não é só sobre você absorver conhecimento. É sobre você mandar de volta esse conhecimento de alguma forma. Muito do que a gente tem que aprender, a gente só aprende na prática. Então, exercícios são muito importantes. E eu falei sobre isso naquele vídeo do ano passado, de como um material de apoio para quem está começando a programar é muito importante. Então, por favor, não caia nesse erro de só ler, ver vídeo de pessoas programando. Não vai fazer você se tornar um programador ou uma programadora. Então, vamos aqui a alguns exercícios. Não dá para ter uma lista enorme aqui, mas vamos a alguns que você já pode fazer, baseado no que a gente acabou de falar, né, nos últimos tópicos.
Você faz um programa para digitar dois números e calcular a soma entre eles. Um segundo exercício é digite um número e aí você calcula o quadrado desse número. E o terceiro exercício é digite seu nome, depois digite o ano em que nasceu e a resposta vai ser o nome que a pessoa digitou. Em 2020 você terá tantos anos. Condicionais. A partir daqui sua vida vai mudar para sempre. Porque você vai finalmente entender o que um algoritmo quer dizer. Uma sequência de passos que resolve algum problema. E não só isso. Pode ser que o algoritmo tome decisões diferentes baseado em entrada de dados que a gente aprendeu anteriormente. Então você vai conseguir fazer um programa que não só calcula a idade de uma pessoa, mas como mostra na tela uma mensagem diferente, se essa pessoa for maior de idade ou menor de idade. As condicionais, né? A gente tem palavras reservadas nas linguagens de programação para trabalhar com condicionais. Então, geralmente a gente tem o if, o else, o switch e coisas do tipo. Vai depender da linguagem que você escolheu, mas esse tópico ele é muito importante. De novo, você precisa focar em exercícios, porque essa parte das condicionais é realmente muito importante. E um dos exercícios que a gente pode fazer é digite o ano que você nasceu e responda se em 2020 você vai poder ter uma carteira de motorista ou não. Baseado também na idade, né? Você vai ter que calcular a idade e depois fazer a condicional, a condição, se isso define que a pessoa é maior ou não de idade. Funções. Esse conceito de função não é nada muito diferente do que a gente já viu nas matérias da escola de matemática sobre função mesmo. Aqui na programação, a função também pode ser vista como um bloco de código que a gente deu um nome para ele e a gente pode reusar essa parte de código em vários outros lugares de uma forma simples, sem precisar copiar e colar ele loucamente. Você vai ter que aprender, além do que é uma função, você vai ter que aprender os conceitos de parâmetros, argumentos e retorno de uma função. Se no seu material de estudo, no seu livro, no seu curso, o tópico funções, né? Você dá uma olhada lá no roteiro do seu curso, e se o tópico de funções estiver bem para o final, você não precisa ficar preocupado, porque eu pessoalmente tive funções bem no final do meu curso de algoritmos da faculdade. Mas eu pessoalmente acredito que funções deveria ser ensinada um pouco antes, porque muitas das coisas que a gente quer fazer, que a gente quer programar, a gente acaba tendo que usar funções prontas, que já existem da linguagem de programação. Então isso já coloca na nossa cabeça que a gente está usando funções, ao invés de ter que decorar que eu tenho que usar o printf ou o alerta de alguma linguagem de programação para resolver esse meu problema. Eu já sei que aquilo é uma função. Mais exercícios. 2 exemplos de exercícios são: faça uma função que recebe 2 números e calcula a diferença entre os números. Se o resultado for menor que 0, retorne 0. Faça uma função que recebe um nome e retorne quantas letras esse nome tem. Arrays ou vetores. Agora as coisas começam a se animar um pouco mais na programação com esse tópico de vetores e arrays, né? Esses nomes dependem um pouco de qual linguagem de programação você está estudando ou qual a comunidade em volta dela. Mas a verdade é que até agora a gente só aprendeu a declarar variáveis que guardam um valor. Mas a verdade é que tem como a gente declarar uma variável que guarda mais de um valor. E é esse o conceito de arrays que eu trago aqui nesse tópico. Você precisa estudar bastante esse conceito, porque muita gente se enrola muito no que é um array, o que é um array de um array e assim por diante. Loops ou laços de repetição. Agora que a gente sabe guardar vários valores de uma variável só, a gente precisa aprender a trabalhar com todos esses valores de uma vez, não é? E para isso você vai ter que aprender o que são os laços, ou fazer um loop. Cada linguagem de programação vai ter uma série de palavras reservadas. Talvez você tenha que aprender o que é um for, talvez for each, while, do while e assim por diante. Mas o conceito é o mesmo, é um jeito que você vai aprender de definir um bloco de código, onde esse bloco de código
o programa vai passar nele várias vezes, dependendo do array que você usou nesse bloco. E para cada vez que ele passar nesse bloco de código, você vai estar trabalhando com um dos itens desse array. Então, por exemplo, você vai poder fazer exercícios do tipo, eu tenho um array com todas as notas que eu falei anteriormente, eu acho, e você vai poder fazer um programa que calcula a média de notas de um aluno, ou descobrir qual é o menor valor dentro desse array de inteiros. Ou se cada item do array for uma palavra, tentar imprimir na tela a frase inteira com todas as palavras e coisas do tipo. Recursão. Esse conceito talvez seja o conceito mais difícil ou mais complexo que você vai ver nesse tópico aqui nesse vídeo. Uma recursão é quando você tem uma função A e dentro dessa função A você chama a própria função A. Por que isso é tão complexo? Porque se o A chamou A, quer dizer que quando você chamar esse A, ele vai chamar o A de novo. E ele vai chamar o A de novo. E vai chamar o A de novo. Então você pode acabar entrando no que a gente chama de um loop infinito. O seu programa vai morrer porque ele está rodando há muito tempo. Ou talvez ele nem morra, dependendo da linguagem de programação, depende de vários fatores. Mas a questão é que você vai ter que aprender dentro do seu programa recursivo, de alguma forma, parar ele. É bem legal esse conceito. E tem vários exercícios que você pode fazer de forma recursiva. O mais clássico deles é calcular o fatorial de um número. O fatorial é quando você quer descobrir o fatorial de 5, você faz 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2 e vezes 1, se você for muito louco. Mas tem como resolver isso de uma forma recursiva e é muito, muito legal. Por fim, estruturas. Bom, no fim do curso, o que eu acredito que você precisa para finalizar esse básico de programação é entender um pouquinho o que são as estruturas. Essa coisa da estrutura vai depender também muito da sua linguagem de programação. Talvez você não tenha estruturas na sua linguagem, você tenha classes. Ou talvez você tenha o conceito de objetos e nem fale muito sobre classe. Mas a grande realidade é que você precisa aprender uma forma de ter um tipo complexo na sua linguagem de programação, no seu programa. Porque até agora todas as nossas variáveis, ou elas guardavam um valor só, ou elas guardavam uma coleção de valores. Né? Mas agora você vai aprender um jeito de definir o que é um tipo pessoa, por exemplo. Um tipo pessoa que pode ter um nome, pode ter uma idade. E esse conceito ele é muito legal porque ele pisa numa coisa importantíssima na programação, que é a abstração. Você vai estar um pé agora de fazer sistemas realmente complexos, que vão usar abstrações do mundo real. Você vai poder, dentro do seu sistema, representar uma pessoa, representar um funcionário, representar o que é uma nota, o que é uma turma e coisas do tipo. Bom, se você tiver alguma dúvida sobre esses tópicos, você pode sempre deixar aqui nos comentários se eu esqueci de alguma coisa, se você já aprendeu isso tudo, mas mesmo assim se sente agarrado e não consegue dar o próximo passo. Eu sempre respondo todo mundo aqui nos comentários. E a gente se vê no próximo vídeo aqui do canal. Tchau!